Atos capítulo 4, verso 23, até o versículo de número 31. Eu farei a leitura, os irmãos poderão acompanhar comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aí, meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Ó Pai bendito, Deus amado, nós nos colocamos na sua presença nesta noite, gratos ao Senhor pela bênção e o privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ó Deus, atendendo a convocação, santa convocação, para que juntos pudéssemos prestar culto ao Senhor. Neste local, reunidos, ó Deus, com nossos irmãos, somos abençoados por Ti, pelos meios de graça que o Senhor instituiu para a edificação da sua igreja. Portanto, ó Deus, nossa oração é pela ação do Teu Espírito Santo agindo em nós, que o Teu Espírito aplique a palavra do Senhor em nosso coração. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, para as crianças, especialmente que vão anotar o tema do sermão, o tema é como a igreja responde às ameaças. Como a igreja responde às ameaças. Não tenho hoje, crianças, uma sugestão de desenho. As crianças podem ser criativas aí, depois mostrarem para nós, inclusive apresentarem suas dúvidas. Mas o tema é como a igreja responde às ameaças. Meus irmãos, quando nós começamos aqui a exposição do texto de Atos, algo que nós dissemos é que nós vemos muita coisa boa na igreja de Atos. Muita coisa boa. Irmãos que perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Irmãos que, percebendo a necessidade do próximo, vendiam suas propriedades e distribuíam, entregavam aos apóstolos para que eles distribuíam entre os necessitados. Mas como nós mencionamos, haviam problemas ali também na igreja primitiva. Problemas que nós dissemos serem tanto internos, como no caso de Ananias e Safira, como problemas externos, que diz respeito à perseguição que a igreja passou a sofrer logo nas suas primeiras semanas de vida. Agora é evidente, irmãos, que o fato da igreja sofrer perseguição aqui no texto de Atos, mesmo vivendo num momento de grande abundância da presença do Espírito Santo no seu meio, não deveria surpreender os discípulos, nem mesmo deveria nos surpreender. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus já havia instruído a sua igreja acerca do sofrimento, ele havia preparado os seus discípulos para o sofrimento. E nós vemos isso em alguns textos das Escrituras. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João,
no capítulo de número 16, no verso de número 33, onde o texto diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não apenas aqui no Evangelho de João. Talvez um dos textos que eu particularmente entendo ser um tanto quanto é belo, ao mesmo tempo belo e curioso, lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, o Senhor Jesus falando ali acerca da ética dos cidadãos do reino dos céus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo de número 11, o texto diz assim, olha como o texto diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. O texto do versículo 12 continua ainda tratando a respeito da mesma questão. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aqui é interessante porque o Senhor Jesus está deixando claro para os seus discípulos que a perseguição não era algo exclusivo do povo de Deus no Novo Testamento, mas era algo que os profetas na Antiga Aliança já enfrentavam. Mas a outra passagem, meus irmãos, ainda agora voltando para o Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 20, a passagem diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas olha a primeira parte do texto, que parece não ser tão positiva assim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas um último texto que eu gostaria de citar aqui, meus irmãos, o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 12, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ora, tantos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perceba, meus irmãos, que em todos esses textos que nós lemos, as palavras do Senhor Jesus, no texto dos evangelhos, seja em Mateus ou em João, as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, em todas essas passagens, meus irmãos, o texto bíblico deixa claro para nós que, enquanto crentes em Cristo Jesus, por causa da nossa fé, nós seremos perseguidos. Nós passaremos por aflições. O texto nem está se referindo, meus irmãos, a circunstâncias corriqueiras da vida, como a doença, por exemplo, como a velhice que traz os seus desafios. Mas o texto ele está se referindo ao fato de que, por causa da fé que nós abraçamos, nós seremos perseguidos. Por professarmos a fé em Cristo Jesus, nós seremos hostilizados. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, é: diante dessa perseguição, diante da hostilidade por causa da pregação do Evangelho, pela luta pela piedade, como a igreja deve reagir? Como nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, devemos reagir? Entendo, irmãos, que essa passagem aqui do texto de Atos nos apresenta algumas lições preciosas a respeito de como nós, enquanto crentes em Cristo, devemos reagir caso venhamos a sofrer perseguição por causa do Evangelho. O texto que nós temos diante de nós, meus irmãos, ele tem início na cura de um coxo à porta do Templo Formosa, narrado lá no texto do capítulo de número 3. Como nós bem sabemos, Pedro e João, indo ao templo para orar, eles haviam curado um homem enfermo desde a sua infância, que era inclusive conhecido por toda a população
porque ficavam num local extremamente movimentado, pedindo esmolas e fazendo isso já há muitos anos. O Senhor foi gracioso para com ele creu no Evangelho e foi curado. A cura daquele homem, meus irmãos, deu ensejo à pregação do Evangelho. Pedro e João, agora no templo, passaram a anunciar as grandezas de Deus, falando a respeito da salvação em Cristo Jesus. Mas, como nós bem sabemos, a pregação do Evangelho naquela circunstância despertou a oposição por parte do Sinédrio, que havia mandado prender os discípulos. No capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 4, nós vemos o relato da prisão dos apóstolos que haviam pregado o Evangelho por conta da cura daquele homem enfermo de nascença. No entanto, uma vez que já era tarde e eles não puderam ser interrogados naquele dia, foram interrogados pelo Sinédrio no dia seguinte. E, curiosamente, meus irmãos, ao invés de apresentarem ali uma defesa de si mesmos, não foi muito bem isso daí que aconteceu, tentassem justificar o que estava acontecendo, eles foram corajosos e mais uma vez, pregaram o Evangelho diante das autoridades que procuravam sentenciá-los por conta da pregação do Evangelho. Nessas circunstâncias, como nós vimos, o Sinédrio se viu impedido, inclusive por causa da multidão, e porque o milagre que havia sido realizado era notório e público, se viram impedidos de manter aqueles homens presos, mas eles deram a eles uma ordem. Eles deram uma ordem àqueles homens, e a ordem era de que eles não falassem mais no nome de Jesus, que eles não pregassem mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, nessas circunstâncias, sob ameaça, nós vemos lá no capítulo 4, no versículo de número 19, Pedro e João respondendo a essas autoridades com as seguintes palavras: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles haviam recebido uma ordem direta do Senhor Jesus para pregar o Evangelho, tanto na grande comissão narrada tanto no final do texto de Lucas quanto no final do texto de Mateus, quanto nas palavras do Senhor Jesus antes da sua ascensão, instruindo seus discípulos a que permanecessem em Jerusalém e aguardassem ali a vinda do Espírito Santo, que seria aquele que os capacitaria a serem testemunhas do Evangelho. É tendo consciência do papel e da responsabilidade que eles tinham diante de Deus em obedecer às palavras do Senhor Jesus, é que eles se recusam a obedecer à ordem dos membros do Sinédrio, e eles são claros aqui, meus irmãos. É interessante, lembrando aqui das palavras do pastor Paulo Anglada, dizendo que nessa circunstância, eles poderiam simplesmente terem ficado quietos, eles não precisavam ter falado que continuariam a pregar. Eles não poderiam, evidentemente, dizer assim, não, nós não vamos falar mais a respeito de Jesus. Mas não necessariamente eles precisavam dizer que eles continuariam pregando. Eles poderiam ficar quietos ali. Mas a consciência deles os impediu. E o compromisso deles com a palavra do Senhor os impediu de ficarem quietos diante da ameaça da autoridade. Eles são libertos, então, mas debaixo de ameaça, como o versículo de número 21 diz. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A passagem, então, nos mostra que é exatamente nesse contexto, então, que os discípulos agora, eles retornam para junto dos seus. E essa é a primeira parte da passagem aqui, meus irmãos. O que os apóstolos fizeram
diante da ameaça do Sinédrio, proibindo eles de continuarem falando a respeito do Senhor Jesus. E a primeira coisa que a passagem vai dizer, meus irmãos, é que eles voltaram para junto dos seus irmãos e irmãs na fé. Olha como o texto diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O pastor Paulo Anglada, comentando essa passagem, ele vai dizer que há duas razões pelas quais eles retornam para junto dos seus irmãos, para junto da igreja do Senhor Jesus. A primeira delas é para que eles mesmos fossem revigorados depois de terem passado por tamanha oposição e hostilidade. Eles encontraram conforto no seio da igreja, junto dos irmãos. Mas há um outro motivo pelo qual eles também retornam para junto da igreja depois de terem enfrentado tamanha oposição. O segundo motivo é o próprio fortalecimento e encorajamento da igreja. E é interessante, meus irmãos, porque eles, ao retornarem para o convívio dos irmãos e ao relatarem tudo o que havia acontecido com eles e tudo aquilo que as autoridades haviam dito a eles, nós podemos perceber que eles não relatam de forma pessimista. Eles são claros, evidentemente, em relatar tudo o que havia acontecido. O texto aqui diz apenas da seguinte forma: eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, provavelmente fazendo aqui referência ao fato de que haviam sido proibidos de pregarem o evangelho. Ele relata essas coisas para que aqueles crentes se preparassem para a oposição que provavelmente eles passariam a enfrentar. Então, uma das razões pelas quais eles retornam é para encorajar a igreja. Eles encorajam a igreja, alertando-os acerca dos perigos a que eles estavam sujeitos por causa da pregação do evangelho. Ele os alerta para os preparar, mas ele também relata todas aquelas coisas para os encorajar. E como a igreja aqui, meus irmãos, é encorajada, como eles poderiam ser encorajados diante do relato da oposição que Pedro e João agora contam a eles? Pelo fato de que o Senhor, de forma soberana, os havia livrado da mão dos seus opositores. Meus irmãos, é evidente que aqueles homens tinham toda a autoridade para condená-los e mantê-los cativos. Mas, graças ao Senhor, à sua misericórdia, eles foram libertos. O que nós temos agora diante de nós, meus irmãos, após o retorno de Pedro e João para junto da igreja e o relato das coisas que lhes aconteceram, é basicamente uma oração. O que nós temos aqui, a partir do versículo de número 24 em diante, o que nós temos aqui é basicamente o relato de uma oração. E como eles começam essa oração? Olha que maravilhoso nós percebemos isso, meus irmãos. Eles começam essa oração exaltando a soberania de Deus. Eles começam essa oração exaltando o Senhor e mais especificamente a sua soberania. Olha como o texto diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles começam essa oração com a adoração, exaltando a soberania do Senhor. É interessante, meus irmãos, porque a palavra utilizada aqui no texto grego para soberano, ela é a palavra déspota. É interessante isso, não é? Isso porque no nosso contexto, essa palavra, via de regra, ela tem uma conotação negativa.
ela tem uma conotação de uma autoridade que é imposta, de uma autoridade que é opressora, uma autoridade e um governo que não leva em consideração a necessidade dos mais fracos. Mas a expressão aqui, meus irmãos, evidentemente não tem o propósito ou o interesse de trazer uma conotação negativa para o governo do Senhor. Apenas chama a sua atenção para a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. O propósito aqui, então, não é apresentar uma conotação negativa, mas apenas chamar, obviamente que apenas é uma forma até ruim de dizer, mas chamar a atenção para a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. Como essa autoridade, como a autoridade de Deus se revela, como a soberania de Deus se revela. E a primeira coisa que a passagem nos mostra, meus irmãos, é que essa soberania se revela na criação. Ele é o Deus que criou todas as coisas, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O Senhor soberano é aquele que, por meio do poder da sua palavra, trouxe a realidade, a existência, criando do nada tudo o que há. A soberania do Senhor se revela na criação. Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há. Mas a passagem continua, meus irmãos, e ela chama a atenção para o fato de que essa soberania de Deus sobre todas as coisas se revela também nas obras da providência. O Senhor não é apenas aquele que criou todas as coisas do nada, mas é aquele que governa todas as coisas também por meio do poder da sua palavra. E é nesse momento, meus irmãos, que o autor aqui chama a atenção para o fato de que as circunstâncias adversas a que eles estavam sendo submetidos já haviam sido anunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Mais especificamente, nessa passagem, os apóstolos chamam a atenção para o fato de que Davi havia falado por intermédio do Espírito, chamando a atenção para o fato de que governos se levantam contra o ungido do Senhor. Governos e autoridades se levantam contra o rei instituído pelo próprio Deus. Mas aquilo que esse texto vai mostrar, meus irmãos, é que essa rebelião das autoridades contra o ungido do Senhor, ela é inócua. Ela é inócua. Não é à toa que o texto das Escrituras nos diz que o Senhor zomba daqueles que se levantam contra o seu ungido. Toda a oposição, meus irmãos, do mundo contra a igreja, ela é desprezível diante do Senhor. Não há homem que de fato possa se opor ao Senhor da igreja e à igreja. O texto aqui, ele faz referência ao Salmo de número 2, mais especificamente os 2 primeiros versículos. O texto diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nessa passagem, meus irmãos, o que nós vemos é que o Senhor tanto zomba dos homens que se levantam contra ele, há um desprezo por aqueles que se levantam contra a sua autoridade, ao mesmo tempo em que a passagem chama a atenção para o fato de que toda essa oposição contra o Senhor Jesus, ela foi para que se cumprisse aquilo que o próprio Deus já havia determinado. Não é assim que nós
aprendemos acerca daquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o papel que Judas ocupou na traição do Senhor Jesus? Não é o próprio Senhor Jesus que diz que nenhum daqueles que o Senhor lhe havia dado se perderam, a não ser o filho da perdição, e para que se cumprisse as Escrituras. Assim como Judas foi instrumento nas mãos de Deus para que o Senhor Jesus fosse morto, as autoridades romanas e os demais líderes judaicos não passaram de instrumentos nas mãos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos, para o cumprimento dos seus desígnios. No entanto, meus irmãos, aquilo que o texto bíblico chama a nossa atenção, e Pedro deixa isso muito claro nos sermões que ele pregou até aqui no capítulo de número 4, é que ainda que esses homens tenham agido tal como haviam sido predestinados por Deus, ainda assim eles são responsáveis pela morte e pela crucificação do Senhor Jesus. É por isso, meus irmãos, que Pedro, nos sermões que ele pregou anteriormente, ele se dirige à sua audiência e vai dizer assim: vocês o mataram, vós o matastes. Pedro tem completa consciência da soberania de Deus e que a morte do Senhor Jesus não havia sido um mero acidente, mas algo que havia sido determinado por Deus desde antes da fundação do mundo, com o propósito de redimir os seus eleitos. Mas ainda assim, aqueles homens foram responsabilizados pela morte do Senhor Jesus. Inclusive, é justamente essa consciência acerca da responsabilidade que eles tinham diante da morte de Cristo que leva uma multidão ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. As nações se levantam contra o Senhor, mas o Senhor é soberano sobre as nações. E mesmo a oposição que a igreja sofre da parte do mundo, tudo isso está debaixo do governo soberano e absoluto de Deus sobre todas as coisas. Nesse sentido, meus irmãos, ainda que nós venhamos sofrer diante da oposição que o mundo oferece a nós e oferece à igreja, nós devemos descansar no governo soberano e absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a oposição. Mas a passagem continua, meus irmãos, e o texto chama a nossa atenção para o pedido que esses irmãos agora fazem. E pelo que eles vão orar? Qual é a sua petição? Qual é o motivo da oração? Então, o que nós vimos até aqui é que eles oram, eles estão orando ao Senhor. Essa oração começa com uma exaltação à soberania de Deus e ao governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a hostilidade que eles estavam enfrentando. Mas agora, meus irmãos, a partir do versículo de número 29, nós podemos ver que esses irmãos nossos, eles estão orando, e aquilo pelo que eles oram é para que o Senhor os capacitasse a pregar a palavra com toda a intrepidez. Olha que interessante, meus irmãos. Não seria ilícito se eles orassem por livramento. Seria injusto. Nós os condenaríamos, diríamos que eles eram homens de pouca fé, incrédulos, ou que estavam se acovardando diante da oposição que eles estavam enfrentando. Ninguém aqui diria isso. Inclusive, há outros textos nas Escrituras em que servos do Senhor clamam ao Senhor por livramento das mãos dos seus inimigos, e o Senhor promete livramento. Não é o caso, irmãos. Nós não estamos aqui discutindo se seria o correto ou não clamar a Deus por livramento diante daquela situação. Clamar a Deus por livramento diante da oposição é lícito. Mas não é isso que esses irmãos aqui fazem. Eles haviam sido proibidos de pregar e agora eles oram justamente para que eles não se acovardem diante da oposição que eles estavam enfrentando, mas sejam capacitados pelo Espírito a pregar a palavra com intrepidez, com coragem.
O Martin Lloyd Jones, meus irmãos, comentando o texto, ele diz algo interessante, ele diz assim: medo oraria por proteção, raiva pediria por retribuição contra os inimigos. Somente a coragem e a devoção cristã pedem que eles não recuem do seu dever e que a palavra seja falada. Medo oraria por proteção, raiva pediria por retribuição contra os inimigos. Somente a coragem e a devoção cristã pedem que eles não recuem do seu dever e que a palavra seja falada. Meus irmãos, que postura desses crentes, que postura. É óbvio, meus irmãos, que olhando para um texto como esse, nós podemos, sem sombra de dúvidas, chamar a atenção. Como eu disse, nós normalmente olhamos com bons olhos aquilo que acontece na vida da igreja primitiva. Há momentos de fraqueza, mesmo entre os apóstolos, como o caso de Pedro mesmo, que mais tarde se acovarda diante dos judaizantes e é repreendido pelo apóstolo Paulo. Mas é essa coragem, meus irmãos, para pregar a palavra que nós devemos buscar da parte do Senhor. E aí, meus irmãos, o texto agora relata, no verso 29, ainda em diante, a passagem diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nós nos lembramos aqui, meus irmãos, que os milagres, eles acompanhavam o ensino apostólico para dar testemunho a respeito da sua mensagem. Assim como no ministério do Senhor Jesus, as curas que ele realizou apontavam para a sua autoridade, para a sua divindade, para a sua messianidade. As curas realizadas pelos apóstolos também apontavam para a autenticidade da sua mensagem e do seu ministério. Portanto, eles oram aqui para que Deus os capacitasse e que não apenas pregassem, mas que o próprio Deus agisse de forma graciosa e milagrosa, curando, manifestando sinais e prodígios por intermédio do nome do Senhor Jesus, para que o ministério da pregação do Evangelho fosse autenticado. Mas no versículo 31, agora já no final da passagem, o texto nos mostra aqui a resposta de Deus à oração daqueles homens. E olhe como o texto vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, que nós podemos ver outros textos nas Escrituras em que há aquilo que nós chamamos de terremoto, onde a terra treme. Nós podemos ver isso no texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 18, no texto de Isaías, capítulo de número 6, versículo 4. O texto ele mostra a presença de Deus e o tremor da terra, ele é uma evidência da presença de Deus, em alguns momentos como sinal de juízo de Deus sobre o povo, mas em outros não, como é o caso aqui. A terra treme, mas eles também ficam cheios do Espírito Santo e com toda intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não é aqui, meus irmãos, um segundo batismo com o Espírito Santo, mas aquela capacitação extraordinária para a pregação do Evangelho, que nós já mencionamos aqui em outras circunstâncias. Já dissemos aqui, meus irmãos, que batismo com o Espírito na vida do crente se dá no momento da nossa regeneração, no momento da conversão. Batismo com o Espírito Santo é união com Cristo.
Mas, meus irmãos, é lícito clamarmos ao Senhor para que nos encha com o seu Espírito para pregarmos a palavra corajosamente. Nesse sentido, nós não oramos mais para que Deus nos batize com o Espírito Santo. Isso seria um equívoco, uma forma equivocada de interpretar o texto bíblico. Mas nós oramos para que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos capacite a pregar a palavra corajosamente. O que acontece aqui, portanto, é que ao final dessa oração, há uma clara manifestação da presença de Deus naquele lugar, bem como o enchimento por parte do Espírito para que eles pudessem pregar o Evangelho. Há uma consideração que entendo eu ser apropriada aqui, meus irmãos. As Escrituras falam muito sobre a oração. Nós devemos orar. Uma vida cristã deve ser uma vida de oração. Nós devemos nos dedicar à oração, devemos fazer isso com regularidade, devemos procurar desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso Senhor por meio da oração. A oração, ela é um meio de graça que Deus instituiu para a edificação da sua igreja, para a edificação do seu povo. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos pela ação de Deus agindo em nosso coração. Agora, eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos aqui. O primeiro deles é que as nossas orações, meus irmãos, elas precisam ser fundamentadas nas Escrituras. Elas precisam ser fundamentadas na palavra de Deus. O que acontece aqui nesse texto é que esses homens oram e a oração deles é fundamentada na palavra de Deus. Eles exaltam o Senhor pela sua soberania. E eles veem evidências dessa soberania em toda a Escritura, não apenas nas obras da criação, mas nas obras da providência. Eles oram clamando ao Senhor por enchimento do Espírito para pregar. E o Senhor Jesus já havia deixado claro que eles receberiam o Espírito e seriam capacitados para pregar o Evangelho com autoridade e coragem. Portanto, a oração que esses homens fazem aqui, ela está claramente fundamentada e alicerçada nas Escrituras. E nós devemos cultivar uma vida de oração e nós devemos aprender a orar em conformidade com a palavra de Deus. Mas há uma segunda consideração a respeito da oração que eu quero fazer aqui. Que é o fato, meus irmãos, de que nós não temos motivos para duvidar que o Senhor há de responder às nossas orações, se nós orarmos em conformidade com a sua vontade. Não é isso que as Escrituras nos dizem, meus irmãos? Dizendo que nós não recebemos porque não pedimos, e que quando nós pedimos mal. O que é pedir mal, meus irmãos? O que é pedir mal? É pedir contra a vontade revelada de Deus na sua palavra. Mas se nós clamamos ao Senhor por aquilo que é lícito, está em conformidade com a sua palavra, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor há de nos ouvir. Portanto, nós não apenas podemos, como devemos orar. E se há algo, meus irmãos, que a igreja deve fazer em tempos de perseguição, em tempos de crise, não apenas, evidentemente, em momentos de adversidade, é algo que deve fazer parte da vida da igreja sempre, mas, de fato, se algo que a igreja deve fazer em tempos de adversidade é orar ao Senhor. Orar ao Senhor. Mas as nossas orações, elas precisam ser fundamentadas na palavra de Deus. E nós podemos descansar, meus irmãos, certo de que se nós oramos em conformidade com a vontade revelada de Deus para nós temos razões suficientes para crer que o Senhor há de nos responder. Portanto, meus irmãos, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer a respeito desse texto.
Em tempos de crise, nós devemos orar. Orar em conformidade com a palavra de Deus. Orar em conformidade com a palavra de Deus, crendo que o Senhor há de nos ouvir. Mas a segunda consideração que eu quero fazer, meus irmãos, é que nós devemos nos refugiar e sermos encorajados na comunhão dos santos. Todos nós passamos por momentos de adversidade, e aqui é evidente que o texto está falando sobre perseguição à igreja por causa da pregação do Evangelho. Mas todos nós, meus irmãos, passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Todos nós enfrentamos circunstâncias adversas, situações tão terríveis que às vezes até mesmo chegamos a dizer, como o apóstolo Paulo, de que nos desesperamos da própria vida. E se há, meus irmãos, um local onde nós encontramos refrigério para nossa alma e encorajamento para perseverar nesses momentos de adversidade e crise, é na igreja. Nos momentos de maior adversidade e crise, nos momentos de maior tensão e sofrimento, nós encontramos refrigério para as nossas almas e encorajamento no convívio dos crentes. Nós poderíamos dar testemunhos a respeito disso aqui, meus irmãos. Os irmãos estão cientes disso. Nos momentos de maior crise, nos momentos de maior tensão e adversidade, nós encontramos refúgio para as nossas almas na comunhão dos santos. Portanto, se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de grande luta, seja por causa da pregação do Evangelho, ou por uma enfermidade, ou por uma crise no casamento, ou por um problema financeiro, por causa do desemprego, o local onde nós vamos encontrar conforto para as nossas almas e encorajamento é no convívio dos santos. Não há ninguém, meus irmãos, que se aparte do convívio da igreja e que encontre esperança. A parte do convívio dos santos só há desespero, há o caos. Mas no convívio dos santos nós encontramos esperança e encorajamento para enfrentarmos as adversidades, mesmo as mais difíceis. Nesse sentido, meus irmãos, nós devemos confiar na soberania do Senhor. Em momentos de adversidade e crise, a igreja deve confiar na soberania e no cuidado do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada nesse mundo que fuja ao controle de suas mãos. Ou ele é o déspota, como aqui no texto bíblico diz, enfatizando sua soberania absoluta sobre todas as coisas, ou ele não é. Ou ele governa sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, ou ele é soberano, ou ele não é soberano. Mas a Bíblia diz claramente, meus irmãos, que o Senhor é soberano e ele governa sobre todas as coisas. Governa sobre a bonança, mas governa também sobre a adversidade. E nós podemos descansar no controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Tirar Deus do sofrimento, irmãos, não traz paz para ninguém. Não resolve o problema de ninguém. Mas nós devemos confiar de que no sofrimento Deus está promovendo o nosso bem. Não foi assim com Cristo, que foi traído e humilhado para que por meio da sua morte nós fôssemos reconciliados com Deus? Mesmo no sofrimento, meus irmãos, Deus está promovendo o bem do seu povo. Mas nós não poderíamos deixar, meus irmãos, de chamar a atenção para o fato de que
Em tempos de crise, sobretudo a igreja não deve se acovardar diante da oposição, mas ela deve suplicar que o soberano Senhor nos conceda graça para sermos encontrados fiéis em meio às oposições e perseguições. O Martin Lloyd Jones, ainda comentando sobre o texto, ele diz assim: aqueles que são enviados por Deus devem comunicar sua mensagem com ousadia, com toda a ousadia, com toda a liberdade de linguagem, não deixando de declarar todo o conselho de Deus, independente de quem se ofenda, não duvidando acerca do que dizem. Em Deus devem buscar a habilidade para falar a sua palavra com ousadia. As ameaças dos nossos inimigos, destinadas a enfraquecer nossas mãos e nos afastar do nosso trabalho, deveriam antes nos estimular ainda mais. É exatamente isso que acontece aqui, meus irmãos. Diante da ameaça do Sinédrio, esses homens estão ainda mais comprometidos com a pregação fiel da palavra do Senhor, ainda que isso lhes custe a própria vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos capacite pela ação do Espírito Santo a corajosamente vivemos a vida cristã diante das adversidades e a pregar o Evangelho com fidelidade, ainda que nós sejamos hostilizados. Que Deus nos abençoe. Quero chamar os nossos presbíteros aqui à frente.